Olá, eu sou o Alessandro Romano, sou advogado e estou aqui hoje para trazer para vocês algumas informações de caráter político que estamos assistindo ser implementadas e acobertadas por este período crítico de incertezas e isolamento social causados pela pandemia do coronavírus. Senhores, muitas coisas estão acontecendo nos bastidores e talvez vocês não estejam conscientes disso. Sim, períodos de desespero são excelentes camuflagens para nossos políticos orquestrarem as mais absurdas ilegalidades contra a população e financiadas com o seu dinheiro, caro ouvinte, com o dinheiro dos impostos pesados que todos os anos são jogados em seus ombros. No caso desse período de pandemia, por exemplo, os governos vão alargar os prazos de pagamento, mas não deixarão de cobrar seus pesados impostos. Chama atenção para o fato de que, originalmente, este canal foi feito com a intenção de divulgar e comentar algumas notícias, informações e medidas que estão sendo tomadas em auxílio à população. Mas hoje, excepcionalmente e com muita indignação, o meu objetivo é alertar você com relação às práticas do governo do estado de São Paulo e que vão impactar diretamente sua vida e o seu bolso. Se você quer saber do que estou falando, fique comigo e vamos juntos entender este absurdo que está acontecendo por trás das cortinas desta pandemia. Há alguns dias, recebi no meu WhatsApp um vídeo do deputado estadual Frederico Dávila, alertando os paulistas de uma medida absurda adotada pelo governo João Dória. Como sempre, tomei o cuidado de fazer algumas pesquisas e checar as fontes para não incorrer no risco de divulgar, passar adiante uma fake news. Fato bastante comum nessa enxurrada de informações que são propagadas todos os dias nos mais diversos meios de comunicação. Pois bem, a conclusão que cheguei foi bastante amarga e revoltante, uma vez que, neste caso, ficou escancarada a manipulação de informações que são repassadas para a opinião pública e que está trancada em sua casa, sendo monitorada via celular, enquanto agentes políticos cometem todo tipo de desmandos. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 27 de março de 2020, caderno 1, página 23, o extrato do contrato firmado pelo governador João Dória e uma empresa privada, no valor de R$ 5.494.404 para a contratação de radares do tipo estático, fixo e portáteis, para serem empregados nas rodovias concedidas às empresas privadas e sob jurisdição do Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo. O objetivo é proceder à fiscalização e autuação de motoristas que forem flagrados em excesso de velocidade nas diversas rodovias do estado. Uma verdadeira intenção de engrossar a já inchada fábrica de multas da qual temos sido vítimas há anos, sem que absolutamente nada seja feito. Até aí tudo bem, mas o que mais me causou revolta foi o fato do tal contrato ter sido firmado sem licitação pública, em regime emergencial e em um momento em que todos correm contra o tempo para preservar vidas e empregos durante esta pandemia que estamos vivendo. Enquanto a população se tranca em casa, enquanto empresas estão fechando suas portas, falindo, enquanto pessoas estão perdendo seus empregos, o governador usa desse período de calamidade pública para firmar um contrato milionário com uma empresa privada sem licitação para a contratação de radares, com o único objetivo de multar os paulistanos. Está se valendo das medidas emergenciais criadas por um decreto inconstitucional para jogar dinheiro público no ralo e privilegiar certas e determinadas empresas. Então se pergunte, com
qual finalidade? Será que o governador, depois de decretar a morte de milhares de empresas, agora quer compensar a inevitável queda de arrecadação no estado multando as pessoas? Senhoras e senhores, eu estou cansado de ouvir que o isolamento social tem por objetivo reduzir a curva do contágio de pessoas e assim evitar o colapso do sistema de saúde que já, segundo dizem, o Estado possui um número limitado de UTIs e CTIs, o que pode levar a uma situação extremada, onde médicos teriam que decidir quem vive e quem morre. Estou cansado de ouvir que nossos leitos e UTIs do Estado estão em 60%, 70%, 80% saturados e por isso temos que estender a quarentena e talvez até endurecer as medidas, quem sabe chegando até a decretação do lockdown, ou seja, o confinamento forçado de toda a população. Ora, mas se realmente é assim, pense comigo, se realmente é assim, se estamos falando de vidas, então por que o governador resolveu gastar quase 5,5 milhões para contratar radares e não para estruturar nosso sistema de saúde? Por que não ampliou leitos, UTIs, contratou médicos e outros agentes de saúde? Radares? Será que quer multar o excesso de velocidade com que o coronavírus supostamente está se espalhando? Se realmente o que dizem é verdade, então estamos diante de um genocida. Nós elegemos um genocida que opta por gastar o dinheiro do povo com radares para multar o povo, ao invés de investir os recursos na área de saúde para salvar vidas da população que eventualmente venha a se contaminar. Sim, o termo utilizado é genocida mesmo. Pois enquanto o vírus se espalhava pelo país, este mesmo gestor, com a conveniência da imprensa criminosa, realizavam carnavais Brasil afora, arrastando multidões e aglomerando milhares e milhares de pessoas, favorecendo a disseminação e o contágio da doença, para logo em seguida, no mês de março, decretarem a pandemia, colocarem todos trancados em suas casas, sendo monitorados e invadidos em sua privacidade via celular, pregando a pedagogia do medo, ferindo direitos constitucionais, fechando e quebrando empresas, causando desemprego, miséria e recessão. Esse foi o preço do nosso carnaval e das decisões de nossos governadores. Sim, são verdadeiros genocidas e deveriam ser responsabilizados por isso. Mas o que se vê é o silêncio ensurdecedor de vereadores, prefeitos, deputados, entidades, sim, todas elas. Eu não ouvi ninguém levantar a voz para denunciar esses atos vis e nefastos praticados contra a população, principalmente a de nosso estado, e que nos mergulharam no caos. E sabe por que não fazem? Porque, obviamente, também têm seus interesses particulares. Interesses esses que jamais, nunca colocariam em jogo em benefício de ninguém. Portanto, não se enganem, esse é o jogo. Então, meus senhores, diante da pandemia provocada pelo Covid-19, em estreita parceria com governos e imprensa, volto a perguntar: onde está a emergência a justificar a dispensa de licitação para a contratação de radares? Ao que me consta, a única emergência aí é a de multar você. É a urgência de se expropriar do seu suado dinheiro. E caso você não saiba, somente em 2017 foram mais de 13 milhões de multas aplicadas. 9 bilhões! Este foi o valor arrecadado em multas no mesmo ano. 1 em cada 5 veículos que circularam pelas rodovias foram autuados. Ao que me consta, e você tem todo o direito de discordar, respiradores, médicos, enfermeiros, materiais hospitalares
e outros ligados à saúde pública poderiam até justificar tal ato administrativo. Mas voltemos a questionar: o que poderia motivar o governador a gastar 5,5 milhões em regime emergencial sem licitação para a contratação de radares neste momento? Fazendo um exercício de raciocínio lógico, sem muito esforço, eu chego à conclusão, conforme já disse, que se trata de uma tentativa de compensar as perdas financeiras do Estado com a ausência de arrecadação das milhares de empresas que devem fechar as suas portas pela recessão e o impedimento de exercerem regularmente suas atividades. Se 9 bilhões foi o valor arrecadado com multas em 2017, valor semelhante em 2018, esperem para ver os próximos anos, 2020, 2021 e 2022. Ainda veremos muitos gestores sendo responsabilizados pela compra superfaturada de equipamentos médicos, contratações e outras medidas sem licitações, tirando proveito do clima de terror criado neste momento de crise causado pela disseminação do Covid-19. Mas enquanto essas punições não atingirem seus CPFs, não resultarem em cadeia de verdade, em cumprimento de pena, como acontece com o cidadão comum deste país, vamos continuar vivendo este estado de exceção enfeitado por uma democracia de mentira. Por fim, peço a você que compartilhe esse vídeo e vamos fazer com que ele alcance mais e mais pessoas. Peço também que se inscreva no canal. Assim podemos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de valor com o objetivo de ajudar as pessoas a enfrentar e superar este momento tão difícil da história da humanidade. Se você tiver dúvidas ou quiser contribuir com sua opinião, deixe aqui seus comentários. Eles são muito importantes para nós e, claro, nos ajudam na seleção e produção de novos conteúdos. Eu fico por aqui e reitero o meu compromisso de respeito à saúde, à vida e ao bem-estar das pessoas desse estado. Meu muito obrigado, que Deus nos proteja e até o próximo vídeo.